Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim e hoje você confere as principais notícias que foram destaque nesta semana. Secretário de Saúde, Dr. Dércio Nonemacher, fala sobre a testagem realizada em Erechim. Inverno aumenta a procura por tratamentos estéticos. Curva de infecção no inverno gaúcho pode aumentar o número de casos de Covid-19. Ensino híbrido, uma realidade cada vez mais próxima. Aconteceu no final de semana anterior o projeto de testagem para o coronavírus em Erechim. Ao total, foram realizados 2.000 testes em pessoas sorteadas aleatoriamente em bairros e também no centro da cidade. Nesta semana, conversamos com o secretário Dr. Dércio Nonemacher sobre a testagem e os seus resultados. A Secretaria Estadual de Saúde informou no domingo a contabilização de 179 casos de Covid no município de Erechim. Os novos casos são reflexo da testagem promovida pela administração pública em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul. O projeto de testagem aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de julho. A avaliação superficial é de que a testagem foi um sucesso. Nós estamos terminando a testagem hoje, neste dia. Depois disso, nós iremos passar para o comitê, que provavelmente se reúne essa semana em caráter excepcional na quarta-feira, para discutir os resultados, serão passados imediatamente para a imprensa, e quais são as mudanças de estratégia que nós podemos adquirir em frente a esse número. Quanto às reclamações de testes com resultados diferentes e realizados pela testagem e por laboratórios, o secretário explicou o procedimento. É possível, porque nenhum teste é 100% confiável. O teste é feito pela média. O que acontece? Inclusive a orientação do Ministério da Saúde preconiza que quando você faz um teste fracamente positivo e faz um outro negativo, você deve considerar o positivo
como se fosse, tá entendendo? Porque os cuidados devem ser tomados em dúvida pro réu. Questionado se estes resultados prejudicarão nossa permanência na classificação de bandeiras, o secretário destacou o seguinte: pode até prejudicar em relação à bandeira vermelha, mas na verdade nós só trabalhamos com a verdade. Quer dizer, se nós temos assim mais de 6 mil, 7 mil já, testados, evidente que nós vamos ter maior número de pessoas. Não vamos falar em pessoas, vamos falar em percentual. Se for em percentual, o nosso número está até abaixo do que eu esperava. Está entendendo? E nós só vamos terminar essa pandemia quando nós ficarmos com 80% de todos os pacientes que já tiveram contato e têm a vacinação natural adquirida através da sua resistência imunológica. Estes exames que testados deram positivos, de alguma forma, impactam no número de internados? Todos esses pacientes que foram testados são pacientes que estão em casa, não estão com sinais ou sintomas da pandemia, da Covid-19. Então, esses pacientes estão muito bem, graças a Deus. É exatamente isso que se você testar 10 pacientes e tu encontrar 2 pacientes positivos, significa o seguinte, que você vai ter, em 100 você vai ter 20, em 100 mil tu vai ter, 20 mil. Quando nós estivermos acima de 50%, nós teremos um nível de um nível de, de imunologicamente já estão com a resistência imunológica boa. Esses pacientes provavelmente não adquiriram a doença, tiveram sinais e sintomas muito leves e eles inclusive passou a ser percebido isso. Então eu quero dizer que esse levantamento foi estrategicamente feito e foi estratificado, foi coordenado pela Universidade Federal da Fronteira Sul, exatamente para nós podermos ter uma ideia exatamente de Erechim em todos os seus bairros, guardada a população que tem naquele bairro. Sobre o pico de contágio, a resposta foi a seguinte: eu não seria aliviando de falar que nós chegamos no pico, porque esse pico já foi anunciado por várias vezes pelo governo federal, pelo governo estadual, e as pessoas estão cansando dessa promessa. Chegamos no pico e o pico nunca chega. Tá entendendo? Então, quer dizer, na verdade, nem eu poderia afirmar com certeza absoluta que nós chegamos no pico, mas eu acredito que a partir do momento que nós tivermos mais que 50% já positivado, nós estaremos no pico. E quanto tempo levará isso? Não sei, se leva uma semana ou mais um mês, mas eu acredito que nenhum quadro viral no mundo todo teve uma manifestação tão longa quanto este. Os testes foram aplicados sistematicamente em famílias residentes em todos os bairros da cidade e por sorteio, com a finalidade de também detectar casos assintomáticos e antes não identificados. O objetivo da ação é evidenciar subnotificações dos indicadores do Estado. Estiveram envolvidos na ação 150 colaboradores para a execução do projeto. Na tarde de quinta-feira, a Secretaria de Saúde, juntamente com o setor de epidemiologia, apresentaram os dados do Testa Erechim. O estudo realizado através do projeto Testa Erechim, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul, demonstra que no município de Erechim existem hoje 10.200 pessoas que já tiveram ou estão contaminadas com a Covid-19. Isso revela que o percentual de infectados seria o dobro do estimado pelo Estudo Nacional de EpiCovid. Os dados foram apresentados na tarde de quinta-feira durante coletiva de imprensa online realizada na Câmara de Vereadores e contou com a presença de autoridades locais e também professores da Universidade Federal Fronteira Sul. Em Erechim, a subnotificação dos casos seria de aproximadamente 14 vezes, com um nível de confiança de 95% do que é apresentado no cenário atual de confirmações. Isso significa que a cada caso confirmado existem outros 14 que não são detectados. Então, a pesquisa verifica que 10.200 pessoas têm ou já tiveram coronavírus e pelo menos 95.400 erechinenses ainda estão suscetíveis à doença. Para a realização do projeto e pesquisa, a cidade foi dividida em 134 micro-regiões ligadas às unidades básicas de saúde. Foram realizados testes em 1.240 domicílios ligados às UBSs e 760 domicílios na região central. O resultado ficou da seguinte forma: 358 casos positivos, 1.632 casos negativos,
8 casos inclusos e 2 exames inválidos. Isso significa que das pessoas testadas, 17,9 positivaram para a doença. Os bairros Progresso, Presidente Vargas e Atlântico apresentaram maior número de casos positivo. Dos casos que positivaram, 86,8% são casos assintomáticos. Isso quer dizer pacientes sem sintomas. 12,6% casos sintomáticos, quer dizer tem algum tipo de sintoma, febre, coriza ou dores no corpo. 0,6% não informado. Os percentuais de aposentados e pessoas que se declararam do lar que acabaram resultando em positivo, que são os 2 maiores, com exceção dos outros, mas outros ele possui diversas ocupações diferentes, então as mais específicas que deram maior percentual foram dos aposentados e pessoas do lar. As quantidades respectivas estão mostradas aqui na tabela. Na explanação, o educador também explicou o porquê dos testes darem positivo e depois negativarem para o outro teste. O teste aplicado no projeto foi o IgG-IgM, também chamado de teste rápido. A natureza da testagem, de uma forma geral, ela prevê a possibilidade de falsos positivos e falsos negativos. A testagem que é feita por demanda, que já é feita por demanda na cidade, ela também tem falsos positivos e falsos negativos. Por que a gente não vê ninguém comentando os falsos positivos e falsos negativos? Bom, talvez porque a pessoa é que procurou a testagem, então ela se satisfaz com o resultado que ela obtém daquela testagem, né? Essa testagem por amostragem e de uma grande quantidade de indivíduos, ela tem intrínseco a ela a possibilidade de falsos positivos e falsos negativos. Qual é que é a ideia? Bom, a ideia é estudar a população e não o indivíduo através de uma testagem dessa natureza. Então, a questão é, consegue-se estudar a população? Sim. Por quê? Porque nós temos os índices de desempenho dos testes. A testagem por amostra, ela é adequada para estudar, para diagnosticar o indivíduo? Não, ela não é adequada, talvez ela não seja a melhor ferramenta, e ela também não visa diagnosticar o indivíduo, até porque a gente não escolheu pessoas, nós sorteamos domicílios, então a ideia não é pesquisar pessoas em particular, a ideia é pesquisar a população. De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Dércio Nonemacher, a pesquisa mostrou que Erechim tem um número considerável de casos a mais que o apresentado até hoje nos testes realizados. A conclusão que se tira desse excelente trabalho, aliás, eu quero fazer um parênteses e dizer o seguinte, é um projeto inédito, ninguém fez no Rio Grande do Sul. O nosso município, nem no mundo, o prefeito está me corrigindo e conhece mais do que eu essa parte. Bom, então veja bem, nós fizemos um estudo estratificado, né, por faixa etária, por poder aquisitivo, por bairros. Quer dizer, a gente não escolheu ninguém, fez aleatoriamente, está mostrando aí que nós temos 14 vezes mais do que nós esperávamos, 7 vezes, quer dizer, são 14 vezes. E eu disse isso aí, quando nós chegarmos a 30% da população que tiver positivada sem ter sintomas importantes, nós estaremos na curva descendente. E nós estamos esperando, né, Vedrusco, e que isso seja o mais rápido possível, né? Ninguém pode dizer, porque na verdade é uma doença nova e a gente não sabe nem como é que vai ser o ciclo recidivo. Nós sabemos que a nossa época do ano que nós estamos aqui é a época que faz a maior a difusão da doença, né? Então nós estamos num momento crítico. Tivemos a semana passada pior que essa. Eu acho que essa nós estamos até relativamente bem. Mas vamos aguardar a evolução. Esse teste, para nós, Erechim, ele deu robustas demonstrações de que realmente o contato comunitário, né, ele existe e a tendência é ele subir. E é o que se quer, é o que se busca. Só que, na verdade, é o seguinte, nós sabemos, os testes estão demonstrando aí, que a sensibilidade e a especificidade, ela não é 100%. E como eu respondi esses dias, os testes são considerados acima de 80%, são testes bons, dá para fazer um bom levantamento populacional. Então eu acho assim, que tudo isso será comunicado, e inclusive eu duvido o estado do Rio Grande do Sul, que testou já 8% da sua população.
É o nosso caso, nós temos mais de 8.000 pessoas testadas, né? Claro que isso aumenta muito as pessoas que têm um teste positivo, mas também nós temos um grande número de pessoas que tiveram um teste negativo. E é importante que se diga, porque para nós termos um equilíbrio da doença e começar a curva descendente, nós precisamos pelo menos atingir 30% da população. E talvez nós sejamos perto disso. Haja visto que a primeira pesquisa feita pela Universidade de Pelotas dizia que a cada um teria 7. Nós já temos aqui, foi provado através do brilhante trabalho da Universidade Federal da Fronteira Sul aqui, que já são 14%. De repente nós vamos chegar nos 20, 22 e 30, e aí eu acredito que a curva começa a ser descendente. Destacando ações futuras, Nonemaker declarou que a unidade de pronto atendimento, a UPA, continua sendo a unidade de referência para pessoas que apresentarem sintomas de Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde, em cima desses novos dados, se reunirá com a equipe médica, infectologistas, etc., e clínicos gerais, para decidir qual é a nossa tática em relação à segunda parte desse programa. O grande problema que existe é que não tem nenhum medicamento aprovado, né, que é realmente de uma eficiência comprovada. Mas aí nós estamos estudando a possibilidade de fazer a aplicação em sintomáticos e assintomáticos. Só que aí nós tivemos algum problema de medicamentos que extrapolaram os preços, digamos assim, nos últimos 2 ou 3 meses, que ficaram, digamos assim, difíceis de serem explicados para o Tribunal de Contas, que nós iremos pagar um valor 4 ou 5 vezes, que era o mês de junho. Em função disso, nós vamos ter que estudar uma outra maneira de fazer o tratamento para os não sintomáticos. Agora, os sintomáticos, esses continuam sendo encaminhados para a UPA, né, onde lá tem o comitê, o Centro de Tratamento da Covid-19, e lá temos à disposição PCR para poder fazer o diagnóstico na fase inicial, que é a fase sintomática, e de lá ele sai com alguns medicamentos para o tratamento do quadro febril ou quadro gripal, né? E estamos estudando juntamente com o prefeito municipal e com a administração e etc., para nós conseguirmos comprar alguns medicamentos, mesmo sendo, digamos assim, discutíveis o tratamento. Só que eu, como secretário da Saúde, eu fico muito chateado porque eu não tenho nada para oferecer para o assintomático. E eu disse que eu, pessoalmente, sou favorável ao uso da ivermectina. Porque a ivermectina, só para fazer um retrospecto rápido, a ivermectina é usada em países muito pobres. Por exemplo, nós temos a experiência da Etiópia, que tem 110 milhões de habitantes, e tiveram 6 mortes até uma semana atrás, para o coronavírus. E tem mais de 3.800 pacientes deles lá que estão em observação. Então, vem cá, o que tem na Etiópia diferente e toda a África como um todo diferente? Nada. A única coisa é que eles têm muitas doenças parasitárias, digamos, piolho, sarna, essas coisas todas, e eles usam muito a ivermectina, né? Então, agora, por exemplo, tem muitos trabalhos não tem trabalhos que mostram a eficácia dela e também não tem trabalhos que mostram que não é eficaz. Então, eu, pessoalmente, acho que nós temos, se nós tivermos condições de fazer a compra de ivermectina, nós desejamos colocar à disposição da comunidade erechinense. Com o surgimento da pandemia da Covid-19, da noite para o dia, professores e alunos tiveram que se acostumar e se reinventar na forma de aprender e também na forma de ensinar. Com aulas online e videoaulas, entre outras ferramentas, os educadores se viram diante de novos desafios, aos quais estavam pouco ou nada preparados. Embora o ensino à distância, o EAD, já seja uma realidade para os adultos que fazem cursos técnicos, graduação e também a pós-graduação de forma online, para crianças e jovens a modalidade ainda está em crescimento. Mesmo que não seja uma novidade no Rio Grande do Sul, o projeto de ensino híbrido está em fase de elaboração do plano de contingência para esta nova forma de ensinar e também de aprender. Sobre a tendência do ensino híbrido no retorno pós-pandemia,
ela é uma realidade possível, nós acreditamos, porque em meio a tantos informes, precauções e cuidados, né, devido à pandemia, nós não teremos, conforme as orientações da Secretaria de Saúde, nós não teremos como retornar às atividades físicas com a sala de aula, por exemplo, 100% ocupada. Então, nós estamos em fase de elaboração do plano de contingência, né, para ter este retorno muito bem organizado e muito bem cuidado, mas as atividades híbridas, o ensino híbrido é uma realidade muito possível, né, porque nós estaremos trabalhando de todas as formas possíveis, com todas as metodologias, para que todos os estudantes tenham esse acesso e tenham as suas atividades em dia. Então, o ensino híbrido, ele é, vamos dizer assim, a solução que temos para não parar a aprendizagem e para atendermos a todos dentro das suas possibilidades e da maneira que seja possível, assegurando a saúde e o bem-estar tanto de professores quanto dos demais servidores e também de toda a comunidade escolar. Nesta época do ano, muitas pessoas procuram profissionais de saúde para procedimentos estéticos como a rinoplastia. A doutora Luíse Pezin fala sobre os objetivos da rinoplastia. Quando nós falamos em rinoplastia, fica claro que o objetivo da cirurgia é a mudança na forma do nariz. A dúvida dos pacientes é até onde nós podemos ir com essas mudanças. Então, eu sempre explico que nós podemos agir no tamanho global do nariz, reduzindo, por exemplo, essa parte óssea do dorso do nariz, o que vai interferir bastante no perfil do paciente. Podemos modificar a ponta e o tamanho da ponta, assim como levantá-la um pouquinho para os pacientes que têm essa queixa. Podemos interferir no tamanho das narinas, fazendo a cirurgia de alectomia na rinoplastia, assim como a largura do nariz, afinando ele um pouquinho nos casos em que são necessários. Outra coisa muito importante é que nós podemos associar a cirurgia funcional do nariz no mesmo procedimento da cirurgia plástica. Para os pacientes que têm uma obstrução nasal crônica e têm desvio de septo ou hipertrofia dos cornetos, por exemplo, identificados na consulta, nós podemos associar essas cirurgias e fazer no mesmo procedimento a cirurgia plástica e a cirurgia funcional. Claro que cada paciente vai precisar passar por uma avaliação individualizada para que a gente possa avaliar as necessidades desse paciente e o que é possível fazer no seu caso, sempre respeitando as proporções da face. E muito importante que a gente tenha em mente que forma e função do nariz devem andar sempre juntas para que a gente não prejudique a função primordial do nariz, que é a respiração. O pós-operatório da rinoplastia é rápido e sem dores, conforme explica a doutora Luíse. Uma dúvida muito comum entre os pacientes que vêm consultar pensando em fazer uma rinoplastia é de como vai ser o pós-operatório. E a pergunta número 1 é: doutora, eu vou sentir dor depois da cirurgia? E a resposta, que nos dá muito alívio, é que não. As cirurgias nasais, elas não costumam cursar com dor no pós-operatório. O que pode acontecer, sim, é um desconforto leve nos primeiros dias após a cirurgia, por causa da obstrução nasal. O nariz costuma trancar um pouquinho e isso vai se recuperando aos poucos durante o passar dos primeiros dias. Alguma coisa que pode acontecer é a permanência de alguns roxinhos e um pouco de edema na região abaixo dos olhos e em torno do nariz, também que vai desaparecendo nos primeiros dias após a plástica do nariz. Para a gente não ter sintomas tão intensos, a gente recomenda o uso de gelo, a elevação da cabeceira para dormir nos primeiros dias e evitar a exposição ao sol. Tudo isso faz com que o pós-operatório seja mais tranquilo. As cirurgias nasais, elas costumam ter um pós-operatório muito suave e os pacientes costumam levar isso muito tranquilamente em casa. Claro que é um processo individual, mas quando todas as orientações do seu médico são seguidas, isso costuma ocorrer de forma muito tranquila. E no próximo bloco você confere. Curva de infecção no inverno gaúcho pode aumentar o número de casos de Covid. E também, mercado de trabalho com vagas disponíveis em vários setores. Nós já voltamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos,
em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Dr. Osmar Terra atribuiu o aumento de casos da Covid-19 ao frio rigoroso do inverno gaúcho. Meus conterrâneos gaúchos, eu quero passar para vocês uma informação importante, que ninguém está explicando para vocês, nem a imprensa, a grande imprensa, nem o governo do estado. Estão agora atribuindo o aumento de casos no Rio Grande do Sul à reabertura do comércio, à flexibilização do lockdown. Não é verdade. Não acreditem nisso. O que está levando ao aumento do número de casos da Covid é a mesma causa que faz aumentar o número de casos de contágio por vírus no inverno, as gripes de inverno. É o frio, não é a reabertura das empresas. Esse gráfico aqui mostra isso com muita precisão. Vocês veem aqui, cada linha dessa é o contágio de viroses, de gripes durante o ano no Rio Grande do Sul. Aqui vocês vão ver o aumento do contágio e depois a queda do contágio e vai diminuindo o número de casos. Nesse meio aqui, esse meio aqui corresponde às semanas do frio, às semanas do inverno. Olha como aumenta todos os anos. Aqui tem 2015, 2016, conforme a cor, 2017, 2018, 2019. Todos os anos acontece essa curva. Todos os anos aumenta o contágio, aumenta a internação hospitalar e, infelizmente, aumenta também o número de óbitos. Essas são as linhas, as curvas da mortalidade, dos óbitos, que infelizmente acontecem nos contágios, nas gripes de inverno e acontecem nas epidemias como a Covid-19. O vírus da Covid-19, ele funciona como os outros vírus. Ele aumenta o contágio também no frio, ele fica mais tempo fora do corpo transmitindo, dura mais tempo fora do corpo transmitindo, e as pessoas, ao se fechar mais em casa no inverno, aumentam o contágio entre si, que é o que aumenta também o contágio quando as pessoas ficam em quarentena. Não diminui a quarentena, não diminui o contágio, ela aumenta o contágio. Então eu quero passar essa informação para vocês,
Porque o governo do estado está atribuindo agora a fato de ter passado da bandeira amarela para laranja, da laranja para vermelho, um aumento do número de casos. Não é, isso não depende das bandeiras e não depende do comércio estar aberto ou fechado. Isso depende do frio. Se nós voltarmos até as atividades normais do comércio, as escolas voltarem, tudo com cuidados, com proteção, medidas de higiene, máscara, lavando a mão, o risco talvez seja até menor, é possível que seja menor de contágio e de óbitos do que trancando as pessoas e fechando as lojas. Fechar as lojas só aumenta a pobreza, o desemprego, a quebradeira das empresas no Rio Grande do Sul. Vai diminuir muito a arrecadação do Estado, já está caindo muito, o Estado não consegue pagar a folha, já está perdendo bilhões em arrecadação, atrás de uma falsa ideia de que fechando o comércio se evita contágio. Não é verdade. O que aumenta o contágio é o frio, não é a reabertura das lojas. Não adianta o mercado público estar fechado, não adianta em Porto Alegre, não adianta as lojas do shopping estarem fechadas, isso não interfere, é o frio, vai ter, independente de estarem fechadas, vai aumentar o contágio. E a notícia que eu queria dar para vocês também é que essa curva aqui, ela é uma curva inexorável, ela acontece independente da vontade dos governos. A Covid vai seguir o mesmo ritmo dos demais viroses, vai aumentar no frio e depois vai começar a cair. Ela já está caindo em todo o Brasil, que já chegou no pico de contágio em todo o Brasil, e vai chegar aqui no Rio Grande do Sul também. Só não tinha chegado antes, como foi no resto do Brasil, porque circulou pouco vírus no Rio Grande do Sul. Não foi por nenhuma medida de quarentena. E agora, depois de 100 dias submetendo a população a um sofrimento enorme, quebrando a economia, dobrando o número de miseráveis, dobrando o número de desempregados, vamos querer fazer mais 15 dias, depois mais 15 dias, quanto tempo vai durar isso? E se diminuir agora, e normalmente se diminui nesse período que nós estamos agora, nessa semana, na semana seguinte essa curva começa a cair, vão dizer que foi porque fecharam as lojas, não é verdade. É a curva natural do vírus, não tem nada a ver com as lojas fechadas ou abertas. Mesmo nesta época do ano e no atual cenário que vivemos com a economia retraída em virtude da pandemia da Covid-19, Erechim possui diversas vagas de trabalho para serem ocupadas. Se você busca uma colocação, não perde esta oportunidade e procure o Cine o mais breve possível. Acompanhe as vagas disponíveis no Cine de Erechim. Representante comercial, operador de bomba de concreto, uma vaga, auxiliar de marcenaria, uma vaga, soldador MIG, MAG e arame tubular, pintor de estruturas metálicas, mecânico industrial, 3 vagas, soldador eletrodo, 3 vagas, meio oficial mecânico, 3 vagas, mecânico com experiência, linha pesada, consultor de RH, oportunidade para a cidade de Chapecó, encarregado de equipe com experiência no ramo elétrico, serviços gerais de rede elétrica. Todas as vagas mencionadas estão disponíveis no Cine de Erechim para encaminhamento às empresas. O atendimento do Cine é das 8 às 14 horas da tarde. Para maiores informações, entrar em contato pelo telefone 3522-1870. Nesta semana tivemos um amanhecer gelado, mas ao mesmo tempo lindo, cheio de vida. A natureza mostrando a sua face através das imagens mais belas do dia enviada por nossos telespectadores. Confira. A quarta-feira amanheceu gelada no Rio Grande do Sul. Vários municípios registrando temperaturas negativas. Ao menos 13 cidades gaúchas tiveram os termômetros marcando mínimas abaixo de 0 grau e presença de geada. Em Erechim, houve registro de um novo recorde de frio. Às 7 horas da manhã, os termômetros marcavam 0 grau. Conforme o climatempo, Quaraí manteve a menor temperatura do estado, com menos 3,7 graus. Outros destaques foram Dom Pedrito, 3 graus, Santana do Livramento, menos 2,9 graus, Vacaria, menos 2,3 graus, São Gabriel, 2 graus e Santa Maria, menos 1,6 graus. De acordo com as medições das estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, feitas até às 6 horas da manhã,
Já Erechim registrou mínima de 0 grau, a menor temperatura do ano. Confira agora esse espetáculo de imagens em diversos pontos de Erechim e também da região. As fotos são de alguns telespectadores e amigos. Se você quiser rever algumas de nossas pautas, nossas matérias, interagir com a nossa equipe, você pode nos acompanhar através das redes sociais, lá do Facebook, do YouTube e também do Instagram. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos novamente na segunda-feira. Que o seu final de semana seja abençoado e ao lado da sua família. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa.